É nosso entrevistado de hoje no estúdio, o prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho. O professor Duda Trevisani conversa agora com o prefeito. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Rodrigo de estar aqui hoje. Mostra que é um prefeito transparente. Eu acho que hoje, se pegar cargo de executivo no Brasil, nenhum executivo, quer prefeito, governador, presidente, assessoria deixaria dar uma entrevista de mais de 50 minutos, como é a entrevista na TV Prevê. E além de todos esses movimentos sociais que estão aí, aonde se critica principalmente a imagem horrível que os políticos, no modo geral, têm no nosso país, nós estamos com a greve de ônibus aí. Eu tenho certeza que prefeitos anteriores não viriam aqui de jeito nenhum, viu, Rodrigo? Eu acho muito importante a cidade reconhecer essa transparência sua e essa maneira diferente que você tem de enfrentar os seus problemas, viu? Eu que agradeço, professor. Acho que é um momento onde toda a classe política está acompanhando o que está acontecendo no país, a questão das manifestações dos jovens, e aqui especificamente em Bauru nós estamos aí com um tremendo pepino, que é a greve do transporte coletivo. Ainda na sexta-feira nós tivemos em Campinas, conseguimos, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, uma medida determinando a volta do ônibus, e mesmo assim houve o descumprimento de medida judicial. Hoje está tendo uma audiência, vai começar agora aí às 14 horas lá em Campinas. Nossos advogados estão lá, os advogados das empresas de ônibus, dos funcionários, para tentar um acordo para a gente pôr fim a essa paralisação. Isso é muito ruim para a cidade. Rodrigo, explica por que a paralisação, o que está acontecendo na realidade. Já tem um montão de perguntas aqui e gira tudo em torno disso. Prefeito, tem gente até falando que já aconteceu 2 vezes do seu mandato, que você é culpado, e etc, e etc. O prefeito é culpado de tudo, isso eu não tenho dúvida. O cara agora, quando passa num buraco já fala, prefeito, não é isso? Mas o que acontece, professor Duda, a gente tem que entender um pouco o que está acontecendo no transporte público no país. Primeiro, o governo federal deu uma grande quantidade de incentivos para a indústria automobilística. Aí a gente tem uma grande parte da origem do problema. Facilitou para a população comprar carro, mas diminuiu em muito o número de passageiros do sistema de transporte coletivo do Brasil todo. Em Bauru nós perdemos no ano passado 95 mil passageiros por mês. O que quer dizer isso? Diminui o número de passageiros e os ônibus continuam andando, consumindo óleo diesel, consumindo pneu. Isso encarece o sistema de transporte coletivo e isso aconteceu no Brasil inteiro. Nas cidades mais ricas o impacto é ainda maior, porque uma grande quantidade de pessoas pôde comprar carro e o sistema não tem quem pague esse sistema de transporte público. Uma outra questão que houve agora mais recentemente foi o aumento do óleo diesel. Aumentou o preço do óleo diesel, fica mais caro para o ônibus estar circulando nas ruas. Existem contratos entre as prefeituras e as empresas de ônibus no país, em alguns casos, inclusive o governo do estado também ajuda. Na maior parte das capitais, o governo do estado e a prefeitura subsidia a tarifa. O que quer dizer isso? Uma parte da tarifa é a população que paga e a outra parte quem paga é o poder público. Em Bauru a gente não tem subsídio de tarifa, então eu não poderia aumentar o subsídio para baixar a tarifa. Na verdade eu não tenho subsídio. Eu acho equivocado em Bauru a gente fazer subsídio quando a cidade ainda tem um monte de outras necessidades. Se eu for pôr o dinheiro público, eu vou pôr na saúde, na educação, vou asfaltar os bairros aí, a gente tem muito bairro ainda sem infraestrutura, então não dá para eu pegar o dinheiro da prefeitura e fazer subsídio de tarifa. Por um outro lado, a gente vê que os motoristas também estão se sentindo pressionados. E aí o que acontece? Por um lado, a juventude está nas ruas pedindo para baixar a tarifa, por um outro lado, os motoristas querem aumento de salários. Então as duas coisas, elas são conflitantes. Né? É a mesma coisa de ter 2 pessoas ocupando o mesmo espaço, impossível. Né? Então a gente tem um conflito aí, onde o poder público acaba sendo o mediador. Hoje quem está fazendo a mediação é o Poder Judiciário, o Tribunal Regional do Trabalho lá em Campinas. Então nós estamos com esse grande impasse.
Os trabalhadores querem aumento, a população quer baixar a tarifa. Bauru foi uma das primeiras cidades a diminuir a tarifa depois que a presidente Dilma deu o desconto no PIS e no COFINS. E a gente está com esse grande imbróglio, né? Eu achei que os manifestantes do transporte coletivo, estou falando agora dos motoristas, eles não precisavam fazer a paralisação. Quando eles anunciaram a paralisação, nós fomos até Campinas e nós conseguimos agendar essa reunião que vai ter hoje de conciliação. Eles poderiam aguardar essa audiência de conciliação, não quiseram aguardar. Por ser serviço essencial, é obrigado a manter 30% da frota funcionando, não estão mantendo, paralisação está total, isso é um grande equívoco. Nós temos um outro problema aí, que quem está organizando a greve não é o sindicato, e quem deve falar pelos trabalhadores é o sindicato. É um grupo dissidente que está conseguindo paralisar as 3 empresas de ônibus da cidade. A prefeitura não está parada, nós já multamos as 3 empresas, nós já fomos ao Tribunal Regional do Trabalho, estamos correndo atrás disso. O presidente da Endurb está hoje em Campinas negociando. Eles também estão lá, os representantes das empresas, os motoristas, a Endurb, está todo mundo lá hoje para tentar equacionar esse problema. Não é a prefeitura que paga o salário dos motoristas, o salário dos motoristas é pago com o dinheiro da tarifa, então é uma questão bem complicada. Agora, isso não está acontecendo só em Bauru, está acontecendo no país inteiro. É um conflito que a gente tem hoje, que diz respeito ao transporte coletivo, principalmente pela redução do número de passageiros, pessoas que compraram moto, que compraram carro, isso encareceu o sistema, e o aumento do óleo diesel, que aumentou não só o transporte, mas aumentou o preço da comida. Quem faz supermercado sabe como está caro a comida, enfim, e encareceu de maneira geral o custo de vida do Brasil e a população foi para a rua. Bom, eu vou fazer algumas perguntas, vou me pegar principalmente as perguntas, já chegou um número de perguntas aqui, impossível de fazer todas, mas vamos lá. Você responde a parte que você ainda não falou de cada pergunta. Tá. A Neuza do Centro, ela fala o seguinte: prefeito, o que o senhor vai fazer para que os ônibus voltem a rodar? Se tem um culpado pela situação, é o senhor, pois já são 2 greves em seu mandato. Uma o ano passado e uma esse ano. A gente espera que o senhor pague por isso, pois o ISO pagou. Tá bom. Eu não sou dono das empresas de ônibus. Existe uma grande... a população não consegue entender que a prefeitura não é dona de ônibus. A prefeitura é dona da escola pública, da rede de saúde, mas o ônibus é uma empresa privada que presta esse serviço em troca da tarifa que a população paga. Nós multamos já as empresas, estamos buscando um acordo de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho hoje à tarde em Campinas, que é onde fica a sede do tribunal, e nós estamos aguardando. Nós estamos fazendo o possível e o impossível para que os ônibus voltem o mais rápido possível. Rodrigo, vou dar um tempo aqui. Como é que você está vendo esses movimentos sociais? Bem, professor, na minha adolescência eu protestei muito. Eu era do movimento ambientalista, quando ele estava começando, nos anos 90. Eu fui muito para as ruas, participei de protestos, só que era um outro tipo de protesto. Era um protesto onde a gente sabia quem era a liderança, a gente sabia exatamente qual era o motivo do protesto, a gente sabia contra quem que a gente estava protestando, e as redes sociais trouxeram um novo formato. A população não está contente com a situação que está aí hoje, não é especificamente, acho, contra um governante, mas é contra uma série de situações. A crise que afetou a Europa, afetou os Estados Unidos, afetou a Ásia, ao que tudo indica, está chegando no Brasil, isso é visível, o custo de vida. A classe média disparando. A classe média teve uma oferta muito grande de financiamentos, as pessoas puderam comprar carro, comprar apartamento, casa, fazer crédito consignado, está todo mundo sem dinheiro, e aí as famílias estão tendo que ajustar o orçamento familiar, aumentou o preço dos combustíveis e aí aumenta o custo de vida, porque tudo no Brasil é transportado por caminhão. Então a população não está contente com a situação que está aí. A classe política vai ter que aprender a enxergar isso, vai ter que reagir, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Eu acho bonito essa juventude protestando, morro de vontade de estar junto com eles na rua, enfim. Agora, eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente entender o que está acontecendo, não é?
Não é um processo que simplesmente acaba com a mudança de um comandante, com a mudança da Constituição. Não são alguns itens de uma pauta. Na verdade, está todo mundo expressando descontentamento geral com uma série de assuntos. Pode ser a tarifa de ônibus para um, pode ser a corrupção para outro, pode ser, enfim, um assunto do dia a dia. Mas a corrupção acima de tudo, viu, Rodrigo? Corrupção, a impunidade, a violência, entendeu? As pessoas estão um modelo de país que quem é jovem, nós que estamos já quase se despedindo, você não, que é jovem ainda, né? Mas que temos filhos aí em idade de se formar, o Brasil ficou realmente, ou o político dá uma guinada de 200 graus, eu não vou falar nem 180, ou é um país impossível de se viver. País que mais arrecada impostos do mundo e oferece muito pouco em troca disso, né, Rodrigo? Então a gente aqui na TV prevê que as entrevistas são abertas e a gente tem falado sempre isso. E a gente vê uma grande mídia comprometida com governos, quer dizer, é uma coisa realmente muito triste para quem tem 17, 18 anos e está fazendo uma universidade hoje. Eu acho que esse descontentamento está expresso nas ruas. Agora, a classe política vai ter que entender. Tem que entender. E, infelizmente, não existe resposta rápida. Não existe resposta rápida. Não tem algo que simplesmente os políticos vão poder fazer que do dia para a noite tudo volta a ser como era. Só as urnas vai mudar isso, nós temos eleição ano que vem. É importante a gente fazer a defesa da democracia. Os políticos que estão aí foram eleitos pela população. Eu acho que um negócio muito importante é que todo esse movimento, essas manifestações, vão fazer eclodir novas lideranças. Tem jovens no Brasil inteiro que, querendo ou não, ano que vem, vão ter vontade de disputar uma eleição e participar do processo eleitoral. Eu acho que isso é fantástico, é importantíssimo. Agora, não existe uma solução mágica, né, para todo esse descontentamento. A gente não sabe. Existe uma possibilidade real da crise econômica ficar pior. E aí, como é que fica? Então, a gente vai ter que passar a entender tudo isso. Hoje, as redes sociais fazem com que a mobilização seja muito mais rápido. A comunicação não é algo como era antigamente, que tinha que ir de porta em escola, chamar, ver quem que topava participar de um protesto. Hoje, não. Pela internet, rapidinho, está todo mundo sabendo. Enfim, é uma nova lógica. E que a gente não sabe até onde vai. Mas esse ponto o Rodrigo tem razão. Em 1960, eu fui um dos líderes da greve em Pirajuí, eu, o Raja Matar, o João Olavo Bissoli, contra o professor de matemática, né? Então, tudo organizadinho para a greve, só os alunos não sabiam que ia ter greve ainda, né? Mas aquele clima contra o professor de matemática dava 0 para todo mundo. Então, às 6 horas da manhã, os alunos entravam às 7. Nós fechamos o quarteirão do ginásio com cabo com corda, né? E parei no carrinho lá, e eu no carrinho lá para falar, né? Atenção, alunos, estamos em greve. Aí os alunos, mas só que todo mundo aderiu, né? Porque o professor nem queria ver o diabo, não queria ver o professor, né? Mas era isso como você falou, a mobilização era de carrinho, com alto-falante, né? Era difícil, hoje é muito rápido, muito fácil. Hoje ela explode o mundo inteiro, né? A gente sente que... Mas, Rodrigo, a gente está notando nas redes sociais, você é uma pessoa inteligente e informada, o descontentamento contra a impunidade, violência e corrupção é muito grande. É muito grande. É muito grande. Agora, não tem uma solução mágica, não tem uma resposta rápida. Então, a gente vai ter que começar a entender esse processo. Eu acho que é um processo que forma lideranças, mas ao mesmo tempo a gente também tem que fazer a defesa da democracia. Sem dúvida. Porque tem muita gente dizendo... Tem gente aproveitando até para inviabilizar o movimento, né, Rodrigo? Tem que tomar cuidado, tem ladrão no meio. Eu ouvi uma teoria, que eu não vou dizer o nome, de uma pessoa, de um político extremamente respeitável, eu admiro ele. Ele deu a entender que um político importantíssimo, né? Ligado ao governo, estava organizando as violências que estavam ocorrendo em alguns lugares, até para inviabilizar. Então tem que tomar cuidado para não ser inocente útil, para não aparecer os falsos líderes. O que já apareceu no Prevê de pessoas querendo ir em sala de aula falar com os alunos,
Entendeu? Não, esse movimento ele é maravilhoso no aspecto que ele brotou na alma da juventude. Isso é gostoso. Agora a gente Claro, tem que fazer né? a defesa da democracia, porque tem gente Tem já que defendendo defender. volta de ditadura, Pelo amor de tem gente Deus. defendendo fascismo, Nossa anarquia. Isso não dá para aceitar. Mas é Agora, uma minoria, né? agora É uma minoria. o movimento pacífico, ordeiro, de discutir, trazer bandeiras, reivindicar, paralisar, eu acho que é fantástico. Eu acho que, enfim, eu já fiz muito isso na minha juventude, enfim. Eu fico super emocionado em ver o que está acontecendo no país. Por um outro lado, a gente também tem que criar esse ponto aí. Bom, então, para encerrar o assunto ônibus, a reunião é hoje em Campinas, tem representante da prefeitura, representante dos motoristas, o sindicato vai estar presente também ou não? Vai estar o sindicato. O sindicato vai estar presente e representante das empresas de ônibus. A prefeitura, através da Endurb, já motou as empresas têm que criar uma saída. Por outro lado, a gente faz um apelo aos manifestantes para que mantenham um mínimo de transporte nas ruas. Não pode penalizar a população, a reivindicação de vocês pode ser justa, mas vocês não podem penalizar toda a população da cidade por conta de algo que vocês entendem que é legítimo. Então, tudo tem regra, nós vivemos num país que tem regra e a gente espera que haja essa possibilidade de hoje a gente sair com um acordo da reunião no Tribunal Regional do Trabalho. Então vamos lá. O Dirceu da Pousada 2 pergunta. Ele quer saber se vai sair o PAC do asfalto. Tá. E se a pousada será contemplada. A pousada está dentro do PAC. O PAC é uma possibilidade que o governo federal deu aos municípios médios de poder fazer asfalto. Então é um financiamento, o município vai financiar 43 milhões. Esse recurso vai servir para asfaltar um pouco mais de 800 quadras. De quadras padrão chega a 874 quadras, asfalto de qualidade. Nós vamos atender quase toda a cidade, é muito pouca coisa que vai ficar de fora, a pousada inteira está dentro. Agora, depende também da análise da Câmara, não depende só da Prefeitura. A Prefeitura fez o projeto, levou até o Ministério das Cidades, o nosso projeto foi aprovado, só que agora a gente precisa aprovar o financiamento. Para aprovar o financiamento eu preciso de autorização da Câmara, está na Câmara, eu tenho uma expectativa muito boa da Câmara votar esse projeto ainda essa semana, porque a partir da semana que vem vence o prazo e aí tem um monte de cidade suplente que quer esse mesmo dinheiro. Então se Bauru não conseguir aprovar, outra cidade vai conseguir esse dinheiro e aí seria ruim para a cidade de Bauru. No modo geral, você acha que nós vamos conseguir aprovar? Porque fala-se até em dissidência aí de pessoas, não vamos nem citar nome aí, ligado a você, que nessa hora está cobrando um preço muito alto aí para que se aprove isso. O que tem de verdade nisso, Rodrigo? Professor, é o seguinte, o PAC chama-se oportunidade. É uma oportunidade que foi dada à cidade de Bauru de vencer uma dívida que a gente tem que chama-se asfalto. A cidade de Bauru cresceu sem infraestrutura, a prefeitura não tem dinheiro para botar asfalto na cidade inteira. Eu tenho feito muito asfalto, mas falta muita coisa ainda. Então essa oportunidade está passando. Na política a gente até brinca, né, que fala que de vez em quando o cavalo passa arriado, a gente tem que aproveitar a oportunidade de montar no cavalo. Claro. E está sendo, as cidades do Brasil inteiro estão disputando esse dinheiro, não foi fácil, tá? É financiamento, mas hoje eu gasto muito mais do que as parcelas desse financiamento para manter a cidade em ordem depois de uma chuva, depois de uma tempestade, enfim. A cidade de Bauru ainda, mesmo as ruas asfaltadas, sofrem com a terra que desce dos bairros, os bairros desmontam na época das chuvas, e eu tenho certeza, os vereadores de Bauru têm sensibilidade, estão entendendo a importância disso, é um juro subsidiado, é 9% ao ano, mas se a gente tirar 6% da inflação, fica um juro de 3%. Então, assim, é uma oportunidade sem tamanho para que a gente possa ter a pavimentação dos bairros. Tinha uma oportunidade, professor, da gente fazer asfalto, daquele asfalto que foi feito no passado em Bauru, aquele asfalto casquinha, que é o asfalto mais barato, é terra batida com cimento e uma capinha de asfalto. Nós decidimos que esse asfalto vai ser um asfalto de qualidade, com camada de pedra. De asfalto vagabundo em Bauru, né? Com camada de brita, de pedra, e depois vem a capa de asfalto. E é um asfalto um pouquinho mais caro, mas é um asfalto que vai durar muito mais, né? Então, esse é algo que a Câmara apontou, com razão, né? A Câmara quis entender por que a gente está fazendo esse asfalto,
Nós estamos fazendo esse asfalto porque é um asfalto que dura mais. Não é? Teve momentos do meu próprio governo que eu não tinha dinheiro e eu acabei fazendo outro asfalto. Não que eu me arrependa, mas se eu tivesse dinheiro eu teria feito o que tem de melhor, porque vai durar mais. Então, essa é uma questão que está sendo colocada pela Comissão de Obras da Câmara, mas eu estou muito esperançoso. Essa semana, ao que tudo indica, a gente vai fazer esse apelo aos vereadores para que façam uma sessão extraordinária, né, e que a gente possa garantir esse benefício para a população. Com o asfalto, muita gente que tem terreno vai poder construir, vai melhorar a economia da cidade, isso movimenta a economia da cidade. Quantas pessoas não vão trabalhar nessas obras, né, frentes de trabalho por toda a cidade. Então, uma oportunidade única para a cidade, enfim, que eu faço coro para que seja aprovado. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala aqui, no sábado teve uma reunião para discutir sobre a segurança de Bauru. E chegou-se à conclusão de que Bauru é uma cidade relativamente segura. Então eu quero saber por que as farmácias ficam fechadas à noite e eu desafio alguém a andar no centro da cidade à noite. Os centros das cidades, a maior parte deles esvaziou, porque as pessoas querem morar em lugar sossegado, não querem num lugar que tem comércio, que tem circulação de pessoas, onde a pessoa não consegue estacionar. E aí, com o esvaziamento dos centros, a imagem que as pessoas têm é que os centros são locais violentos. As estatísticas mostram que não necessariamente. Só que a sensação de insegurança é muito grande. E aí o que acontece? Mesmo a farmácia, como é o caso do que foi questionado aí, não quer ficar com a porta aberta à noite. Se sujeitar alguém a entrar lá, querer roubar o que tem no caixa, querer levar um medicamento, droga. Então, nós estamos com o crack entrando com força nas cidades brasileiras, é muito difícil. Bauru está cuidando não só dos seus pacientes, mas Bauru está tendo que cuidar dos pacientes da região inteira. A região inteira está trazendo os doentes, os viciados para Bauru, e a gente está cumprindo com esse papel, mas é algo que precisa ser analisado, né? Nós vamos entrar com alguns projetos agora de revitalização do centro, mas é muito difícil reverter esse processo de esvaziamento. No mundo inteiro, centro de cidade grande, exatamente porque pela ausência de residência, né, Rodrigo? Então vira ponto de traficante, travesti. A grande verdade é essa, né? Entendeu? Mas é algo que a gente vai tentar. Nós precisamos fazer o processo contrário. Não é fácil. Levar gente para morar no centro não é fácil. O comércio que era só no centro hoje se espalhou pela cidade inteira. Então a gente também tem comércio em cada um dos bairros da cidade, o que também é positivo, né? Mas também tira pessoas do sistema de transporte público. Vamos lá. O Reginaldo da Vila São Paulo pergunta: o senhor está parecendo a presidente Dilma no pronunciamento que ela fez na última sexta-feira. Eu queria ver o senhor entrar na justiça e pedir a volta dos motoristas ao trabalho, se o senhor ou alguém da sua família fosse usuário do transporte coletivo ou motorista de ônibus. O senhor está equivocado. Nós entramos com a medida judicial a semana passada. Na quarta-feira nós entramos com a medida, nós conseguimos agendar a audiência de conciliação para hoje. Na sexta-feira eu fui até Campinas, os advogados da Endurbe estiveram lá, os advogados das empresas de ônibus, e nós conseguimos uma medida liminar do judiciário determinando a volta do transporte coletivo. Então, dizer que a gente não está fazendo nada é uma grande mentira. Tá? A prefeitura está trabalhando, a prefeitura não é dona de ônibus. Eu não sou patrão dos motoristas das empresas de ônibus. As empresas precisam resolver esse problema e os funcionários precisam entender que nem sempre tudo é possível. Existem regras, inclusive, para fazer greve. E as regras incluem que o mínimo deveria estar sendo mantido de transporte na cidade. Eu vou passar essa pergunta até na frente aqui, como ela me cita e faz crítica para mim e para você. Tem um monte de perguntas, infelizmente. Vamos tentar ser breve. Eu vou tentar. Não sei se a Nádia permite que eu espiche a entrevista mais uns 10 minutos, nós vamos lá. A Neuza do Centro volta a perguntar: mais uma vez eu senti o professor passando a mão na cabeça do prefeito. Não temos que apoiar o prefeito e sim ter ônibus nas ruas e vagas na UTI. Tá certo. Concordo com você. Quero ver o prefeito andar na Rodrigues Alves e ver o povo indo embora a pé e ver como está a situação. E o senhor, professor Duda, poderia ir também. Está convidado, vamos junto.
Eu estou desde da madrugada acompanhando esse processo, todos os dias. Tá? A gente não está parado. Agora, como eu já disse, eu não sou dono dos ônibus, não sou dono das empresas de ônibus. Tá? Enfim, a gente está vendo uma situação muito complicada em Bauru, que é difícil a negociação, porque a negociação não é com o sindicato. É um grupo dissidente do sindicato, é a oposição ao sindicato que está fazendo a greve. Então, uma situação muito difícil. O líder do movimento fugiu, sumiu para não ser notificado, o que é uma vergonha. Ele deveria ter dado as caras, ser notificado pela justiça. Eu sempre aprendi que a justiça, o poder judiciário deveria ser respeitado. Né? Ele simplesmente sumiu para não ser notificado, para não receber a notificação. Isso não está certo. Isso não está certo. Eu digo isso na cara dele se for necessário. O que nós precisamos é encarar que o transporte coletivo é um serviço de utilidade pública e que precisa ser prestado para a população. Tem uma questão trabalhista para ser discutida, vamos levar até a Justiça do Trabalho, que vai dar uma resposta. Eu estou muito confiante na audiência de conciliação de hoje. Tem um montão de perguntas sobre a UTI, então vamos fazer essa do Pedro Rodrigues, que eu achei boa. Ó. O Pedro Rodrigues é dos Altos da Cidade, ele pergunta: tenho acompanhado esse problema da falta de leitos da UTI hoje. Eu ouvi uma fala do vereador Fabiano Mariano dizendo que estão convocando uma reunião com o governador de São Paulo. Eu gostaria que o prefeito falasse sobre o silêncio do Pedro Tobias sobre este problema. Bem, professor Dudu, o que eu posso dizer é o seguinte: em Bauru, quem cuida dos hospitais, onde estão as UTIs, é o governo do estado, não é a prefeitura. A prefeitura cuida da rede de urgência e emergência e da rede básica. Tá para começar a reforma do hospital de base. Com a reforma vai aumentar o número de UTIs. Com a crise do hospital de base diminuiu muito o número de UTIs. A região inteira usa o serviço hospitalar de Bauru. Nós estamos reivindicando isso faz tempo para o secretário de Estado de Saúde. Ele está ciente do problema. O governador está sabendo. O deputado Pedro Tobias também tem feito reivindicações nesse sentido. Então a gente está aguardando. Nós estamos aí prestes a inaugurar mais uma UPA, mais uma unidade de pronto atendimento. Terminou agora os concursos para a contratação dos médicos. E terminando a contratação dos médicos, a gente vai botar mais uma UPA para funcionar. UPA não é UTI. UTI é uma unidade de terapia intensiva que cada vez mais usa equipamentos para garantir a vida, a saúde das pessoas que estão numa situação de limite de vida. E a gente estamos aí fazendo essas reivindicações, a gente está atento a isso. A crise do hospital de base levou a uma situação quase que falimentar da rede hospitalar de Bauru. Isso está sendo revertido. A FAMESP já assumiu o hospital de base e a gente tem uma esperança muito grande que com a reforma do hospital de base aumente o número de UTIs. A pastora Ana Vieira, ela fala que você está sendo um bom prefeito. Só que você prometeu durante a sua campanha que iria colocar mais cobradores nos ônibus. Ela fala que os motoristas perdem muito tempo exercendo essa função, ganhando pouco, e quem sofre é o povo. Em primeiro lugar, eu não prometi cobradores. Agora, eu sempre disse que a gente ia discutir o transporte coletivo. Contratei um estudo que está sendo elaborado agora de uma nova modelagem do sistema de transporte coletivo. Qual que é o problema do cobrador? É uma despesa a mais. E uma despesa a mais é tarifa mais cara. Então, não tem mágica. Para ter cobrador, aumenta-se a tarifa. Nós estamos num processo onde a gente precisa, na verdade, conseguir que o governo federal dê novas isenções. Por exemplo, o combustível que movimenta os ônibus paga imposto. Se não pagasse imposto esse combustível, o transporte seria mais barato. Os municípios e estados são obrigados a cobrar ISS e ICMS do sistema de transporte coletivo. Se existir uma lei federal desonerando, ou seja, nós não formos mais obrigados a cobrar esses impostos, ou seja, isso não for renúncia de receita, isso é algo que a Frente Nacional de Prefeitos está trabalhando, é possível também ter redução de tarifa. Agora, todo aumento, por exemplo, o cobrador, coloca-se o cobrador. É importante o cobrador, eu tenho clareza da importância do cobrador. Agora, coloca-se o cobrador, você tem um impacto na tarifa. Então, é um problema que a gente tem que discutir, nós temos que analisar tudo isso. O doutor Natanael disse que a rádio deu uma informação, deve ter sido agora, de que um próprio vereador da base aliada do governo organiza e apoia a paralisação do transporte coletivo. Como que o senhor analisa isso? Esse vereador é o Roque Ferreira? Olha, o vereador Roque Ferreira é um vereador que ele é muito envolvido com esse tipo de movimento.
Agora, não é ele que está fazendo as paralisações, tá? Deixando bem claro. O que está fazendo as paralisações é um movimento de oposição à atual direção do sindicato. A gente já tinha tido um acordo coletivo entre as empresas e simplesmente aconteceu essa situação agora de paralisação. Então, não é o vereador Roque que está fazendo a paralisação, né? Então, deixando bem claro. Mas ele é muito envolvido, ele tem um relacionamento muito próximo com o movimento, isso é verdade. O Beto do Parquinho faz uma observação interessante aqui, ó. Claro, vamos voltar no movimento. Professor, nos últimos dias, muito tem se comentado que o Brasil não será mais o mesmo depois dos movimentos. Inclusive o senhor afirmou isso. Professor, seria prudente não sonharmos loucamente com esta previsão. No movimento Panelaço na Argentina, o movimento evidenciou a saída de todos os políticos. Na eleição seguinte, elegeram Néstor Kirchner, Beto do Parquinho. Mas a Argentina, Beto, ela tem um problema desgraçado, que é a imagem da Evita Perón ainda e do Perón. Lá, tudo que acontece, de repente, os peronistas se organizam e elegem quem quer. Viu? A Argentina ainda não conseguiu fugir disso. Mas, realmente, o Néstor Kirchner é dose para elefante. Você quer falar alguma coisa do que o Beto falou? Não, acho que nós vamos ter que ainda estudar, entender o que está acontecendo. É um processo que, por não ser organizado, não ter um grande líder que está organizando tudo, é algo que é fruto da própria insatisfação da população, é algo que ainda precisa ser compreendido. A classe política tem que fazer a sua parte, né? E acho que a primeira parte disso é a gente ter clareza, o entendimento de caminhos que a gente pode tomar. O Davi da Vila Industrial, ele disse que um ex-vereador, há dias atrás, falou que você não tem critério para fazer asfalto na cidade, que você asfalta ao Deus dará. Quero saber se tem critério. Não, existe critério. Agora, nós não resolvemos fazer só numa região. Nós resolvemos distribuir para a cidade inteira, e aí o dinheiro é insuficiente. Com o PAC agora, nós vamos fechar bairros inteiros. Quase 90% da cidade habitada vai estar sendo asfaltada. E o restante a prefeitura vai poder fazer com a sua estrutura própria. Então, existe critério sim, a gente tem feito as regiões mais populosas da cidade, algumas vias de trânsito rápido também, algumas avenidas para poder dar uma desafogada no trânsito, a população poder se locomover mais rápido, mas existe critério sim. O Pedro Valentim, ele é presidente do Conselho dos Usuários do Transporte Coletivo e Urbano de Bauru. Ele dá uma sugestão aqui radical, ele fala: prefeito, já é o 3º ano consecutivo que ocorre paralisação dos transportes em Bauru. E já passou na hora da Indurb ter um plano B para não deixar os usuários a pé sendo extorquidos por muitos condutores de transportes alternativos. A polícia não poderia, a polícia militar não poderia dirigir esses ônibus quando não há acordos? Não pode. A polícia militar não pode assumir o papel de um motorista. O que é importante, a polícia militar tem feito esse papel de garantir a segurança na porta das empresas e tudo mais. Só que a polícia militar não pode assumir esse papel de motorista. Por um outro lado, a Indurb não pode simplesmente trazer às pressas uma empresa de fora para assumir o serviço, né, sendo que a gente pode ter a solução ainda hoje nessa tentativa de conciliação que vai acontecer no Tribunal Regional do Trabalho, na cidade de Campinas. O Breno da Vila Falcão está agradecendo o recapeamento da Rua Prudente de Moraes, na Vila Falcão. O Roberto da Vila Falcão: eu gostaria de saber se o estádio Edson Pereira Leite será reformado. Pela segunda vez ele vai ser reformado. Nós reformamos uma vez, ele sofreu bastante vandalismo, depredação e também com o uso intenso do estádio, mas nós vamos reformar ele novamente. O Marcos Felício está falando que a quadra 4 da Rua Saladiel Vitorino é a única que não está asfaltada, se ela vai ser asfaltada. Essas ruas são do Jardim TV, vão ser asfaltadas, não é a única, eu conheço bem essa região, nós estamos contratando agora a pavimentação dessa região do que falta, das quadras que faltam, então logo vai estar sendo. Essa região não depende do PAC, é uma região que nós estamos contratando independente do PAC.
A Cristina da Pousada 2, ela quer saber se tem uma data para inaugurar o posto de saúde. A população quer uma data. Nós estamos tentando concluir o mais rápido possível essas obras para poder inaugurar o mais breve possível. Nós inauguramos já no Nova Bauru e queremos inaugurar agora na Pousada 2 essa unidade de saúde. A Sergina da Vila Paulista comenta: gostaria de saber sobre o asfalto. Moro há 20 anos aqui e faltam poucas quadras para a pavimentação do bairro. Temos esperança com o PAC Asfalto. O senhor sabe se a Vila Paulista será contemplada? Sim, a Vila Paulista está dentro do projeto. Nós temos essa possibilidade do PAC. Eu estou muito esperançoso. Caso o PAC não seja aprovado, nós vamos tentar cortar outras despesas da prefeitura para conseguir fazer com recursos próprios. Não é fácil. O caminho talvez melhor, mais planejado, é o caminho do PAC. E a gente está muito esperançoso. A Juliana do Centro: prefeito, diante das manifestações na cidade de Bauru e do resto do país, e considerando a redução da tarifa em 8 cidades, qual será a posição do município? É importante lembrar que o transporte público gera a economia da cidade, é um problema sério, já que leva a população ao trabalho e às escolas. Também é interessante ressaltar que nós pagamos em Bauru quase o que se paga em São Paulo, a cidade com o maior custo de vida do estado. A passagem em São Paulo, professor Duda, está quase em R$ 7,00. É que essa diferença é pago pela prefeitura e pelo governador. Então, as pessoas enxergam a tarifa que elas estão pagando, mas alguém está pagando a diferença. Aqui em Bauru não tem essa diferença, não tem subsídio de tarifa. Aqui a tarifa é paga só pelo passageiro. Lá o Estado subsidia mais da metade, né? Mais da metade. São bilhões, é da ordem de bilhões a quantidade de dinheiro que é pago para as empresas de transportes em São Paulo. É verdade. Para poder manter o sistema. Eu vi o Alckmin falando isso, a gente sempre põe o pé atrás. Para eles aceitarem essa redução agora, só essa redução que foi feita agora aí dos 20 centavos, isso vai implicar em quase 900 milhões de reais de subsídio, que vai precisar aumentar ainda o subsídio. E para isso eles vão ter que cortar outras obras, né? Não tem mágica, o dinheiro é o mesmo. Aqui em Bauru nós não temos dinheiro para subsidiar o transporte. Nós já fizemos a primeira redução de 10 centavos. Nós estamos aguardando agora a sair um acordo no transporte coletivo para a gente poder chamar o movimento Passe Livre para uma conversa, para a gente poder apresentar a nossa posição. Dependendo do acordo que foi feito, vai ser possível dar um desconto na tarifa. Dependendo do acordo que foi feito, não vai ser possível dar novos descontos. Então, a gente tem que agir com muita responsabilidade e é o que eu estou fazendo. Você sabe que, né, a Argentina, ela é especialista em movimentos, é um povo muito mais politizado que o brasileiro. Aqui, realmente, o último movimento de classe média que eu vi foi pelas diretas já, que lá realmente tinha o PMDB por trás organizando para que viessem as diretas, né? Então, e agora foi espontâneo, achei muito bom. O que eu acho bonito é isso aí, quer dizer, brotou nos jovens. Mas na Argentina, quando o pessoal é radical, diz que o povo, na hora que aqueles negros começam a quebrar, o povo senta e a polícia vai e cata os caras. Entendeu? Eu li isso. Eu também li. Você leu isso daí, né? Não sei se é verdade. Mas eu recebi de um argentino falando isso. Diz que os caras imediatamente, aí os negros apareciam, a polícia catava os caras. Quer dizer, os próprios caras dos movimentos que são políticos e querem mudanças para melhor, não deixando que oportunistas sujem o movimento, né, Rodrigo? Eu acho que também algo que é importante é que a Constituição brasileira ela garante a liberdade de expressão. Então não precisa ninguém ser anônimo. A gente vê um monte de jovem aí com máscara, escondendo a cara. Não precisa esconder. O direito de se manifestar no Brasil é livre, né, diferente de outros países. Isso é muito bonito e acho que a gente precisa preservar isso. Então não precisam os jovens que saem às ruas esconder a cara. Né? Podem sair do anonimato, enfim, porque no Brasil isso é uma garantia protegida pela Constituição. Bom, passamos quase 10 minutos, né? E exatamente eu volto a frisar, se alguém de telespectador acha
que eu elogiar o prefeito por estar aqui hoje é passar a mão na cabeça dele. Eu acho que é um programa aberto, quem faz pergunta sou eu e os telespectadores, e não adianta, o povo está ouvindo o que ele está falando. O papel nosso aqui é esse. Você procura hoje em todo o país que prefeito, só estou elogiando isso no Rodrigo, só isso, que prefeito hoje daria uma entrevista de 1 hora com perguntas abertas à população, como essa que o Rodrigo deu agora. Então eu acho que as boas iniciativas de transparência têm que ser elogiadas pela mídia, principalmente uma mídia de uma TV educativa que não tem compromisso com políticos, nem com o Rodrigo, nem com ninguém, e isso que é importante. Na semana passada nós trouxemos 2 promotores para falar contra a PEC 37. Quarta-feira vem 2 delegados de polícia para falar a favor da PEC 37. E é essa a contribuição que a TV Prevê dá para a população da região. Agora, agradar todo mundo, eu com 70 anos de idade já não quero mais fazer isso. Eu vou cumprir até o final a minha caminhada. Eu, ao invés de eu ir no centro da cidade, eu não sou político. Eu prefiro ficar na minha sala, administrando as minhas escolas, né? E tentando até receber mensalidades atrasadas de alguns pais que não honram o seu compromisso. Continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.